Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Vamos para mais um Evangelho, o Evangelho de hoje, no Fonte Viva, capítulo 170, diz rotulagem. Aí o trechinho que eles tiraram do Evangelho diz assim: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Essa carta de Paulo aos Romanos está no capítulo 8, versículo 9. A rotulagem, ela não tranquiliza. Rotulagem, o que seria? Rotulagem vamos colocar como qualificação, taxação. Então, ela não tranquiliza, ela nos diz assim: procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Existem muitas brigas, desavença entre irmãos, entre povos, tudo colocando em nome do Cristo, pela religião, por essa fé que cada um diz que tem, mas existem essas guerras, essas animosidades, levando-se em conta isso. E vamos ver o que mais que ele quer nos dizer. Existem símbolos do Cristo em numerosos tribunais, que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Quantas vezes em nome de Deus, de Jesus, pessoas se colocam como justiceiros, tentando fazer a justiça, e aí, em nome dele, colocando Deus, colocando Jesus, se comete injustiças. Será que esse é o caminho? A pessoa está caminhando mesmo junto com Cristo? Será que ele está exaltando e vivenciando esse amor que Cristo veio aqui na terra pregar para nós, nos mostrar, para que a gente pudesse estar vivenciando no nosso dia a dia? Jesus não veio pregar injustiça, não veio pregar briga, desavença, ofensas, preconceito. Jesus veio pregar o amor. Parece assim que é tão fácil, né? Mas se fosse fácil, a gente não via tanta injustiça como a gente vê. Quantos anos Jesus já passou por aqui, deixou o evangelho dele, e o que a gente vê? Pessoas brigando em nome dele. Jesus não veio pregar isso, guerra, desavença, ódio. Ele veio pregar o amor. Parece tão fácil, mas é tão difícil para a gente vivenciar, né? Existem preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que em nome do Evangelho procuram estender a miséria e a ignorância. Pessoas que têm muita cultura, se dizem muito culto, mas na hora dele tentar vivenciar a justiça, o que Jesus pregou, ele acaba levando as pessoas a mais tristeza, a mais ignorância, a mais miséria. Porque ele está olhando só para ele não está vivenciando o verdadeiro amor, a verdadeira prática da caridade que Jesus pregou. Com certeza, dentro dele tem mais o quê? Egoísmo, orgulho, vaidade. E é isso que a gente deveria estar tentando combater dentro de nós, para que a gente chegue um dia até o Pai Maior, para que a gente chegue à perfeição, que é o nosso intuito aqui, a nossa felicidade, a nossa evolução. Mas existem juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. É o que eu comentei. As pessoas, em nome de Jesus, do Cristo, ao invés de espalhar amor, solidariedade, união, vai propagando desavença, disputa, competição, que não é isso que Jesus espera da gente. Existem invocações verbais ao Cristo, em operações puramente comercial, quer dizer, se fala em Jesus, mas sempre com um segundo interesse, não na palavra verdadeira, no sentido verdadeiro da palavra, mas que são o quê? Escuros atentados à harmonia da consciência.
Aí entra o poder, a questão da nossa consciência, que eu sempre comento. Como é que eu vou saber se eu estou indo no caminho certo, se eu estou fazendo a coisa certa? Eu vou através da minha consciência, ela vai me dizer. Ela vai ser a minha bússola para saber se eu estou bem comigo mesmo, no meu dia a dia, nas minhas atitudes. Meditemos na extensão de nossos deveres morais. Vamos fazer uma reflexão no final do dia. Como é que nós estamos moralmente? No círculo das nossas responsabilidades, onde a gente abraça com essa fé cristã que a gente fala que tem, que nós temos. Jesus permanece em imagens, em cartazes, em bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, em narrativas, discursos, em sermões, em estudos, mas isso não é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. Aí volto a falar, não adianta a gente cantar, a gente falar, estudar, ter a imagem ali dele, se no fundo nós ainda não estamos tentando vivenciar o seu ensinamento no nosso dia a dia. Nós ainda não temos aquele amor verdadeiro dentro da nossa consciência e do nosso coração. São assim, despertamentos, são chamamentos para nós, para a gente estar reavaliando a nossa vida, a nossa passagem aqui. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Aí ele volta, cuidado com a simples rotulagem, com a qualificação, com a taxação. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. A lição é assim, não adianta a gente falar, a gente ter lá a imagem, comentar, taxar. Jesus, se dentro de nós a gente ainda não está tentando vivenciar o Evangelho de Jesus, o que ele passou aqui e nos deixou. Isso aí é um chamamento para que nós possamos estar mais assim atentos ao que nós estamos fazendo com a nossa vida, com os ensinamentos que a gente aprendeu, cada um da sua maneira, uns mais, outros menos, mas como é que eu estou lidando com esse Cristo, com o que foi me passado, com um exemplo a seguir. Tem uma historinha do livro Pai Nosso, do Francisco Cândido Xavier, ditado pela Meimei. Aqui já é o espírito da Meimei. E diz assim, presença divina. Um homem ignorante ainda das leis de Deus, ele caminhava ao longo de enorme pomar, conduzindo um menino de 6 anos. Eram Antonino e seu tio, em passeio na vizinhança da casa em que eles moravam. Eles contemplavam, com água na boca, as laranjas maduras e respiravam a bom respirar o ar leve e puro da manhã. Então estava o Antonino passeando no pomar com o tio dele. A certa altura da estrada, o velho depôs uma sacola sobre a grama, quer dizer, ele colocou uma sacola em cima da grama e começou a enchê-la com os frutos que descansavam em grandes caixas abertas, ao mesmo tempo que lançava olhares medrosos em todas as direções. Preocupado com o que via, Antonino dirigiu-se ao companheiro, ele voltou-se para o tio e perguntou, que faz este tio? E o tio dele, colocando o indicador na mão direita, tipo assim, quietinho, O velho respondeu, psiu, psiu. Em seguida, acrescentou em voz baixa, aproveitemos agora que ninguém nos vê e apanhemos algumas laranjas às escondidas. O menino, contudo, muito admirado, apontou com um dos pequenos dedos para o céu e exclamou, Mas o senhor não sabe que Deus nos está vendo? Muito espantado, o velho empalideceu e voltou a recolocar os frutos na caixa de onde os havia retirado e disse, obrigado, meu Deus, por haveres despertado a minha consciência pelos lábios de uma criança. E desde esse momento, o tio de Antonino passou a ser realmente outro homem.
A presença divina, essa rotulagem, o que nós estamos falando aqui, é isso aí, é a vivência no nosso dia a dia, o exemplo que o menino deu. O que Jesus deixou aqui para nós? Não é a gente ser honesto, procurar fazer as coisas, nunca querendo levar vantagem do outro, em cima do outro. Ele sim entendeu o que Jesus pregou aqui para nós. A criança, na sua inocência, acho que ele tinha mais valores morais, mais ensinamentos do que o tio, que já estava mais idoso. E muitas vezes a gente precisa de uma criança pura, de um fato desse, para despertar um pouquinho aquilo que nós estamos talvez fazendo de errado. A criança, sim, já tinha dentro dela a vivência do Cristo, da coisa certa. E o tio precisou do sobrinho para de repente estar dando um start, né? Um chacoalhão nele. É isso que Jesus quer da gente, que a gente coloque em prática esses valores morais, esses ensinamentos para o bem. Sempre lembrando que o que a gente não quer para a gente não faz para o outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa errada, antes de fazer alguma coisa que vai levar vantagem. Então aí vem a nossa consciência. Ela sim vai estar nos dando um chamamento, né? Um chacoalhão. E a historinha arremata bem isso, né? O menino sim já entendeu. Naquele momento ele deu o exemplo, o que Jesus pregou pra gente. A nossa honestidade, a nossa moral, a nossa vivência cristã. Num simples atos, é uma coisinha só, é pouca. Mas dali que a gente vai começar a formar o caráter da criança, do ser humano. São coisinhas mínimas para que a gente possa estar tentando exercitar e vivenciar no nosso dia a dia. Paz e luz a todos. Vamos assim, vibrando muito amor, luz e carinho a todos os locais do nosso planeta Terra. Vamos vibrando para todas as famílias que estão muitas vezes passando por uma dificuldade, um problema, muito amor, carinho e luz para os asilos, creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Que o Senhor fortaleça cada um e dê a disposição, a fé e a coragem nesse momento. Vibrando por todas as religiões, por todas as casas que espalham, né, que propagam o Evangelho de Jesus. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.